Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, hoje estamos aqui para começar com o primeiro princípio do coerente, autêntico, consciente Evangelho do caminho. E nesse primeiro princípio, o título é que Jeová não é o Pai. É que Jesus se referia, que se pronunciava, que se dirigia, que representava. Jeová não é o Pai. Então, sobre esse princípio, hoje e nos próximos tempos, vamos dissertar bastante sobre. Então, hoje é a primeira exposição de muitas para conseguir ou tentar, para a tentativa você consiga enxergar, ou pelo menos tentar entender. Portanto, observe para tentar entender e compreender a essencial separação. É que isto é a principal causa de tropeço para todos os cristãos. Pouquíssimos são aqueles que entendem isto. E enquanto você não entender, não compreender, pode deixar de ir a igrejas, a dar dízimos, dizer seja o que quiser, que é sempre a mesma coisa. Você serve a mesma criatura, a mesma entidade corporativa. Então hoje é precisamente o título desta exposição, a corporativa entidade, Yahvé, como queira chamar. Então, assinem, subscrevam este canal, o Evangelho do Caminho. Tem lá também o blog, tem aí na descrição um link para o blog, onde tudo isto que eu hoje vou aqui falar está lá escrito para si. E se quiser também trazer através do nosso e-mail, também lá está o link. Então pode também pedir um PDF que também lhe enviarei. Aqui uma breve nota. Nesta exposição recorremos ao livro Bíblia para seu auxílio do entendimento e para a compreensão das incoerências tão castradoras, sequestradoras da razão e da lógica humana, pelo menos desta cristandade. Então, praticamente todos os equívocos, desequilíbrios e atrocidades cometidas principalmente na dita civilização ocidental ocorreram devido à falsa e manipuladora suposição de que Jeová, ou que o Pai, sobre o qual Jesus dissertava, era o bipolar Jeová, Yahvé, Yah. E essa bipolaridade deve-se ao facto que não se trata apenas de uma entidade singular, uma pessoa única, não é? Um trabalhador independente, ou algo singular. Mas essa entidade, Yahvé, Yahová, Iová, Jaové, Jeová, Iá, o tal YHWH, é assim uma fusão de pelo menos mais do que apenas uma individualidade. Então, alienígenas, deuses, anjos, astronautas, extraterrestres, caráteres, estados mentais. Deveria ser assim, no mínimo, observado, entendido, encarado ou percebido. E não como a fonte, a essência emanadora, geradora, criadora. Essa entidade é apenas uma criação.
no mínimo criada pela divindade e no máximo apenas uma simples criação da mente humana ao humanoide. E todos esses militantes dessa entidade, cuja sigla ou logo é o tal YHWH, já um dia foram ou são humanos ou humanoides. Vão se conectando, juntando, unindo em ordens, em fações, em grupos, em gangues, em clãs, pelo menos até os interesses individuais coincidirem. Geralmente essas entidades escolhem, formam, manipulam um povo para as servirem de todas as formas possíveis e imagináveis. Criam uma verdadeira legião de escravos, adoradores, bajuladores, interesseiros, sofredores e alienados da realidade. Mas quase sempre conseguem iludir os crédulos e os iludidos submissos, dizendo que são protetores e libertadores de um povo. O que, no caso, que deveria interessar à dita civilização ocidental é que essa suposta proteção e liberdade tem um preço altíssimo. O cheque a pagar é de uma elevadíssima quantia. Então, um dos que se sentiram enganados, mas ainda assim temerosa e respeitosamente afirma em seus escritos em Jeremias 4:10. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, Yahvé, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está na nossa garganta. Nessa altura, as mães comiam os próprios filhos. Quem causou tudo isso? Pode até nem ter sido, mas quem disse que causou? No caso do povo judeu, a libertação da suposta escravidão, porque essa escravatura, não é, teve a colaboração criminosa desta dita entidade protetora. Ela é que criou a doença para depois proporcionar a cura. No Egito, levou à morte de todos os ditos milhões que saíram lá do Egito, incluindo o líder, com exceção de apenas 2. Todos foram exterminados. Então, mas não chegaram tantos milhões outra vez à Terra Prometida. Não foram os que saíram, foi a descendência. E aqui, claro, os incoerentes e extremistas dirão: foi o castigo do Senhor para a desobediência de um povo. Na quase totalidade dos casos, essas entidades são confundidas como Deus, como deusa ou deuses. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3:6. Como humanos ou humanoides, que são ou já foram, possuem um ego, uma alma, que, como todos deveriam saber,
pensa, sente e emociona-se. Mas, importantíssimo, dispõe de uma evoluída genética e de uma avançada tecnologia. São seres. Porque é que Moisés encobriu o rosto? Para não ver, porque temeu olhar para aquele. Então, se Deus não se viu, nunca ninguém viu a Deus. Como é que depois Moisés o viu de costas? Enfim. Vejam, de longe vem o nome do Senhor com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Isaías 30, 27. Que alta tecnologia, hein? Não muito amiga do ambiente, mas enfim. E mesmo que seja tipologicamente ou em uma força de expressão, em Salmos 18:8, não é? Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Até Moisés, a referência para o povo judeu, enganou-se temporariamente quanto a Jeová, tomando como se fosse o divino absoluto. E assim também pensam a grande maioria dos teólogos. Não é? Teólogo, a profissão surgida para tentar explicar as incoerências dos livros ditos sagrados, do Velho e do Novo Testamento, principalmente. E ainda, até hoje, assim pensam praticamente todos os judeus, muçulmanos e cristãos. Nestes textos, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Êxodo 33, 11. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 37. Se tratasse realmente do divino absoluto, Jeová não teria essa grande preocupação de se identificar como o Deus que não tem nenhuma necessidade ou preocupação. Atentem, conscientemente e coerentemente, se realmente acreditam no que Estevão, o tal primeiro mártir, disse em Atos 7:30. Um anjo, como vimos aqui anteriormente, não é? Um anjo, um extraterrestre, um Deus, um demónio, um alienígena, um extraterrestre. Ficamos então pelo anjo de Estevão para não confundir assim tanto, ou para não indignar assim tanto. Um anjo apareceu para Moisés nas chamas da sarça incandescente. E Moisés pensou que ele tinha ouvido a voz de Deus. Então disse, isto em 7:31, agora em 7:35, Estevão disse que Moisés foi enviado para ser um legislador e mediador através do anjo que apareceu para ele na sarça.
Estevão disse que Moisés esteve na Assembleia no deserto com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E alguns, não é, têm a ousadia de achar que Estevão estava-se a referir a Jesus, que Jesus era o anjo que apareceu no Sinai. Estevão disse aos seus compatriotas: vós recebeste a lei que foi posta em ação através de anjos. Em 753. Até o embusteiro Paulo confirmou que anjos deram a lei a Moisés a fim de trazer condenação e morte para o homem. Em 2 de Coríntios 3:7. Então Paulo estava a dizer que Jesus veio trazer condenação e morte para o homem. O que até diz, mas isso é outra história. E que a lei foi colocada pelos anjos nas mãos de um mediador. Em Gálatas 3:19. Os supostos anjos construíram uma maneira de os homens condenarem-se. Acharem que existe o tal de pecado. E destruíram-se através da implacável lei oferecida a Moisés no Monte Sinai. Então, o erro, não é? O tal do pecado, a tal transgressão, só existe porque existe uma lei a ser errada, um alvo a ser errado, uma lei a ser transgredida. Então, chamem, transgrediu aquela lei que foi constituída, que foi imposta. Não é um erro, é uma transgressão da lei. E esta lei, como diz lá o embusteiro Paulo, foi uma maneira de os anjos condenarem os homens, ou os homens condenarem os próprios homens. E apesar dos cristãos pensarem que a lei, cristãos, judeus, muçulmanos, que a lei foi dada pelo divino absoluto, vários intervenientes no livro Bíblia dizem que ela foi dada por um anjo oculto atrás da sarça ardente, daquele holograma. Tá? Será que ainda não ficou claro que aquele que transmitiu a lei para Moisés na tal sarça era um anjo, um extraterrestre, um astronauta, um Deus, um homem, e não o divino absoluto? Tinha-se lá uma projeção. Não é tão fácil hoje em dia, com tecnologia, projetar um filme, uma história, uma imagem. Tem que usar o vosso intelecto de forma racional, coerente. O divino absoluto cansa-se, arrepende-se, tem necessidades, carências, contradiz. Pois parece que sim, achando que o divino absoluto é lá essa corporação, essa entidade, Yahvé. Pois. Então, no 7º dia, Elohim, plural, completou o trabalho que havia feito
e descansou de todo o seu trabalho. Não é o Deus, o Jeová, não. É o grupo, a corporação, os deuses. Ora, um Deus precisa descansar após uns dias de trabalho. Não é tão poderoso assim, não é? Elohim é um nome plural que significa deuses em hebraico. Alguma da criação material foi efetuada realmente por anjos, deuses, extraterrestres, geneticistas. Você hoje não consegue criar, né? Cruza uma espécie de gatinho com outra e sai outro gatão, um cãozinho com outro e sai outro cãozão, né? Um peixinho com outro e sai. Genética. Eu sou criador, mas não sou a matéria. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, nunca parou. E eu também. Em João 5,17. Portanto, o Pai não necessita de descansar como os anjos, como os deuses necessitam. São fatigáveis. O Pai não se fatiga. Jeová arrepende-se dos seus feitos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei e sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 6 a 7. Estão a ver o divino Pai absoluto, fleumático, diplomata, que não julga, que não condena, que sabe observar para entender e compreende tudo. Com esta descrição. E em 1 Samuel 15:35, nunca mais Samuel viu Saul até ao dia da sua morte, embora se entristecesse. Lágrimas de crocodilo. Não, Samuel era humano, esse pelo menos, por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Como é que alguém que sabe o futuro se arrepende de algo? Jeová muda a sua atitude após discutir com os homens, não é? Deixe que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Deuteronômio 9:14. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Não matava em qualquer lado. Estava dentro de Moisés. Basta-lhe dar um AVC. É preciso ir ao encontro. O divino absoluto não vive, não existe dentro do espírito que está corporificado na forma humana, no corpo. E conforme Êxodo 15:3, Moisés disserta sobre Yahvé: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, Yahvé é o seu nome, Jeová é o seu nome. Homem.
Isso é forma de expressão, Nuno. Porém, depois contradiz-se a si mesmo, dizendo que não é como o homem, que muda de atitude. Em 1 de Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel, não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Pois, está a ver, Nuno, está aí a sua resposta. Veja as suas e estas contradições. Observe conscientemente, racionalmente. Mas logo no início do livro, em Gênesis 6:6, Yahvé arrepende-se de ter criado o homem. E quem se arrepende de ter feito alguma coisa é porque errou. Ora, o divino é infalível, não erra, é perfeito. Enquanto que em Tiago 1,17 está escrito que o verdadeiro Deus não muda, nem tem qualquer sombra de variação. Estes protetores de Israel, esta entidade, Yahvé, YHWH, é uma corporativa de espíritos humanos, humanoides, ou ex-humanos e extra-humanos imperfeitos e desequilibrados, pois são ciumentos, guerreiros, vingativos, discriminadores de pessoas e de povos. Não é o tal que não faz distinção de pessoas e de povos. Como é a mesma coisa? Vejam as incoerências. E sempre de contradição em contradição, quando o próprio livro Bíblia afirma que o Deus não faz acepção de pessoas. E um dos membros da corporação, da confederação, afirma: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. E até o equivocado Pedro afirma em Atos 10, 34 e 35 e depois em 1 de Pedro 1,17. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. É estas incoerências, não é, meus queridos amigos? Estes links estrategicamente colocados, não é? Que levam realmente a que a pessoa nem no mínimo se pressuponha, não é? A encetar, a começar esta exploração. Parece logo condenada à partida, mas não é. Não é. Que alguém que a explorou sabe que não é. Então, ainda diz mais: e se invocais por Pai aquele que sem acessão de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Os links, as misturas,
nauseabundas, de quem nunca entendeu nada. E o embusteiro Paulo volta também a afirmar em Romanos 2,11 que para com Deus não há acepção de pessoas. Misturam todos os deuses. Mas também, provavelmente já estava a imaginar a expansão ou a fusão, aquisição futura dos povos que também passaram a estar debaixo da sua proteção, nomeadamente os ismaelitas, os muçulmanos e os cristãos. Embora com outras siglas e símbolos. Não é tipicamente um franchising, mas anda lá perto. Mas, como o próprio livro Bíblia afirma em um sem fim de passagens, essa entidade, Yahvé, faz sim uma monstruosa acessão de pessoas e povos. Porque as personalidades de Jesus e Jeová são tão diferentes. Porque jamais Jesus mencionou o seu nome. Porque ele sempre referia-se ao divino pelo termo Pai. Mesmo estando o nome Yah nas escrituras antigas. Porque Jesus sempre omitiu o seu nome. Porquê? Nuno, porque não se poderia pronunciar o nome do Senhor em vão. Ou o nome do Senhor não se pronuncia. Continue, que eu vou continuar. Portanto, esta é a primeira de muitas exposições. É só um cheirinho, como vocês, alguns dizem, não é? Então, não percam já aí a próxima exposição sobre o primeiro princípio do verdadeiro, autêntico e coerente Evangelho do caminho. Até breve.